Como o projeto tomou essa dimensão? São 8 edições, né, se não me engano, de projeto. Vocês começaram em Lisboa ou foi um projeto já pensado para ser nacional? Começámos logo a pensar, porque a rede de bibliotecas escolares é uma rede nacional e, portanto, logo que pensámos nisso foi com esta amplitude. Porque a nossa preocupação na altura foi, por um lado, por os alunos a serem quem escolheria livros, queríamos, no fundo, promover a leitura. Queríamos promover o gosto pela leitura por parte dos alunos, sendo eles os protagonistas, sendo eles os decisores na escolha. E procurámos associar estas duas dimensões, por um lado, a votação, dando-lhes uma perspectiva de como é que a democracia funciona, como é que ganha quem tem maior número de votos, e aliámos isto, a cidadania, à leitura, que nos pareceu uma dupla muito interessante para os alunos aprenderem e ganharem o gosto pela leitura e pela motivação para os restantes colegas daquele livro que para ele seria o mais emblemático. E foi nessa perspectiva aí de cariz nacional. Quisemos que estas eleições configurassem aquilo que normalmente acontece em qualquer tipo de eleição mais semelhante, mais próxima do Presidente da República. E por isso chamámos como parceiro a própria Comissão Nacional de Eleições, para que todo o processo de votação fosse de acordo com as normas, que os miúdos seguissem esse procedimento e aprendessem. E, ao mesmo tempo, criar aqui uma dinâmica que pudesse influenciar os próprios encarregados de educação a não serem absentistas a quando das votações normais que a República Portuguesa desenvolve. E, portanto, houve estas duas dimensões aliadas que nós procuramos trazer. E dar liberdade. Nós procuramos que todo o processo fosse, da parte dos alunos, em liberdade de escolha, sem qualquer tipo de intervenção. E nesses 8 anos, muitos que participaram do Miúdos a Votos hoje já são eleitores. Vocês têm alguns dados relacionados à questão da participação eleitoral? O Miúdos a Votos tem auxiliado de alguma forma nesse processo? É uma pergunta muito relevante, gosto dessa pergunta, mas de facto não temos feito o acompanhamento depois desses eleitores na vida mais adulta. Mas eu creio que sim, porque nós tínhamos testemunhos, e valem o que vale, de miúdos que em casa, em dias de votação, foram os impulsionadores dos pais de não faltarem à votação, porque era um dever cívico, e isso foi-lhes trazido por esta experiência das campanhas eleitorais que eles fazem, da organização dessas campanhas eleitorais, dos modelos que eles encontram para divulgar o livro preferido pelos seus colegas e, portanto, houve aqui uma aprendizagem que eu creio que está ganha desse ponto de vista. E, naturalmente, eu acredito que no futuro apreendam a necessidade de decidirem, de escolherem, de votarem. Doutora, o Miúdos a Votos nos faz perceber também às crianças envolvidas que política ela vai muito além de partidos e de candidatos políticos. A nossa questão é a seguinte: quais as obras, assim, em relação às obras escolhidas, a defesa dessas obras, quais as curiosidades ou as questões trazidas em função da escolha mesmo, das obras que venceram, da indicação dessas obras, como que funciona esse processo e o que vocês percebem a partir das escolhas pontuais das obras? Isto, como há uma liberdade na escolha, inicialmente o número de propostas de livros são imensas, como imaginam. E o que acontece é que depois temos que nos fixar naquelas que têm maior número de votação. E às vezes não são exatamente aquelas que nós desejaríamos, acabam por ser influenciados pelos anos anteriores relativamente às escolhas e é uma das questões que nós queremos ter vindo a contrariar para algumas dessas propostas, dizendo que há outros títulos similares, mas que são novidades e que podem acrescentar aqui outras leituras aos alunos. Mas, por exemplo, tendo em conta os contextos
Com, por exemplo, a guerra na Ucrânia, nós percebemos que começam a surgir livros que tenham a ver com, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. E, portanto, isso traz aos alunos essa procura e essa preocupação. De qualquer modo, nós temos estado aqui com algumas preocupações, no sentido de alargar as possibilidades de escolha e não se fixarem muito nas mesmas propostas. É um trabalho que temos vindo a fazer e que procuramos, no fundo, criar uma amplificação de sugestões de títulos que alargue aquelas que têm vindo agora a acrescentar. Então, acaba que as escolhas literárias dos meninos refletem os seus anseios, não só os seus anseios políticos, mas também seus anseios sociais, seus anseios pessoais, dentro dessa realidade vivenciada em Portugal. Sim, nós temos essa consciência que muitas vezes os contextos, eu diria até europeus e mundiais, se refletem naquilo que são as suas escolhas, sobretudo nos mais velhos, nos mais novos é menos visível. É um ponto interessante. Eu analisei as últimas edições e uma coisa que percebi nesse processo é que as crianças dos anos iniciais, os miúdos dos anos iniciais, têm uma maior leitura de autores em língua portuguesa, que escrevem em língua portuguesa, enquanto que os dos anos finais têm uma predileção por textos em inglês, por textos de autores norte-americanos ou até ingleses também. E como vocês trabalham essas questões? Existe uma preocupação em trabalhar essas questões da valorização da língua portuguesa dentro do Miúdos a Votos, ou isso busca-se uma análise dentro desse processo? Eles são completamente livres de decidir e de optar, mas verificamos justamente isso. Nos mais velhos começam a aparecer propostas de leitura em língua inglesa e isto se calhar tem a ver com os miúdos que começam a ser muito mais bilíngues nessa faixa etária e na atualidade do que eram no passado. E, portanto, também leem livros de autores estrangeiros e trazem de forma livre, espontânea, são eles quem decide trazer estas sugestões. Nós começámos mais tardiamente com os miúdos do ensino secundário. Portanto, inicialmente íamos só ao terceiro ciclo, até aos 15, 16 anos. Só depois é que acrescentámos também os alunos do ensino secundário, que têm tido uma participação menor, apesar de tudo, do que os mais pequenos. Nos mais pequenos a coisa é mais espontânea. Tem a ver com os exames, com a questão da entrada nas universidades. Os alunos mais velhos estão muito fixados nessa etapa da vida deles e, portanto, nem sempre aderem a este projeto. O projeto já tem uma história, né? Quais foram os principais desafios ao longo desse processo e os avanços também nesse sentido, com o passar dos anos, a cada edição que você observa nesse aspecto? Eu acho que, sobretudo, o nosso grande desafio, e é isto que nós neste momento temos que pensar, sempre com o intuito de dar liberdade absoluta na escolha, para evitar que haja uma repetição nas escolhas dos títulos e para dar, de facto, uma amplitude que é aquela que nós desejamos nessa proposta e nessas sugestões. O que temos estado a pensar era como é que nós poderemos limitar os mandatos aos que têm vindo a ser selecionados em anos anteriores, sem impedir este princípio que para nós é basilar da liberdade, porque isto é uma festa e uma escolha e uma decisão dos alunos e não dos adultos. Não tem que ser os adultos a propor nem impor, mas temos que encontrar aqui um equilíbrio que também dê aos alunos outras hipóteses de leitura que porventura não surgem porque há digamos, são sempre os mesmos partidos políticos. Portanto, e não há novidades nos partidos políticos, não há novidades nos candidatos. Quer dizer, há, mas não como nós desejaríamos. E eu acho que esse é o ponto. Do ponto de vista da adesão e da participação, ela tem sido sempre em crescendo, sempre em crescendo. Portanto, tem-se imposto, tem sido um projeto que tem ganho escala, que tem ganho nome a nível nacional.
a participação dos professores nesse processo, então, pode constituir um desafio, né? Porque há aquele desejo de fazer com que a criança escolha um determinado livro ou seja direcionada para uma determinada história, uma determinada narrativa. Como vocês lidam com esse trabalho com os professores no desenvolvimento do Miúdos dos Avós? Nós temos um trabalho de grande proximidade com os nossos professores bibliotecários, porque temos um grupo intermédio, que são os coordenadores interconcelhos, e há aqui a preocupação, por um lado, de se munirem de ferramentas para serem bons mediadores de leitura e para estarem atualizados com as novidades que vão surgindo. Novidades de acordo com critérios de qualidade, naturalmente. E, portanto, não impomos, mas fornecemos ferramentas e instrumentos para que estejam, por um lado, atualizados e que estejam capacitados para serem motivadores da leitura junto dos seus alunos. O trabalho, é o foco, é o grande negócio dos nossos professores bibliotecários.